Fala galera, beleza? Estamos aí para mais uma aulinha hoje a respeito de função afim ou também função polinomial do primeiro grau, tá certo? Esse tema em relação ao Colégio Naval e EPICAR, eles cobram assim, com uma certa frequência, tá? Só que a EPICAR realmente cobra muito mais, por isso que hoje, diferentemente dos outros vídeos, eu vou fazer com vocês duas questões, não do Colégio Naval, mas da EPICAR, tá certo? Eu geralmente gosto de fazer as questões do Colégio Naval porque eu creio que são provas mais difíceis, tá? E aí a gente se preparando por provas mais difíceis, a nossa tendência é mandar bem nas provas um pouquinho mais fáceis. Mas hoje, como a EPICAR gosta muito desse tema, eu coloquei duas questões da EPICAR, tranquilo? Só que antes, vamos ver o que é uma função afim, né? Uma função polinomial do primeiro grau. Tá aqui, ó, uma função é uma função afim. Bom, primeiro o que é uma função afim, né? É uma função, na verdade. Uma função tem um domínio, que é o conjunto de saída das flechas, e um contradomínio, que é o conjunto de chegada. Tanto para o domínio quanto para o meu contradomínio para a função afim, é o conjunto dos números reais. Ou seja, você vai pegar um número real e vai transformá-lo em outro número real. Só que você vai transformá-lo mediante essa fórmula aqui. Ó. Você vai pegar um número x e vai transformar em y, tal que esse y vai ser agora ax mais b. A e B são sempre números reais fixos que ele vai te dar, tá certo? Então, se a função tiver esse formato, y igual a x mais b, é uma função afim, ela é uma função do primeiro grau. Show de bola? E aí, como você tem o a e o b, eles são chamados coeficientes, tá? O a aqui, ó, eu coloquei um coeficiente angular, e o meu b é o coeficiente linear da função do primeiro grau, tá? Bom, o A então, já que é o coeficiente angular, ele tem a ver com o ângulo de inclinação da reta em relação ao eixo horizontal, o eixo do x, tá certo? E ele vai ser então traduzido, definido, melhor dizendo, como sendo, se você pegar dois pontos quaisquer, você já sabe que o gráfico dessa função afim é uma reta, se você pegar dois pontos quaisquer de uma reta, você tem uma coordenada x e uma coordenada y para um primeiro ponto, uma coordenada x e uma coordenada y para um segundo ponto. O meu coeficiente angular vai ser justamente a variação em y primeiro dos dois pontos, dividido pela variação em x dos dois pontos. Tem que ser nessa ordem, tá? Variação em y sobre a variação em x. E aí, esse coeficiente angular é bom por quê? Porque a depender do sinal dele, se ele for positivo, a minha reta vai ser uma reta crescente. E se o meu A for negativo, a minha reta vai ser decrescente. Tranquilo? Então fica ligado nessas duas informações importantes. Segundo coeficiente é o linear, né, que é o b aqui, ó, que é o termo que independe do x aqui na função afim, tá certo? O que é o b? Ele vai ser a ordenada, portanto a segunda coordenada do ponto de encontro dessa reta com o eixo dos y, com o eixo vertical. Então eu desenho uma retinha aqui decrescente, no caso, né? O meu a aqui para ela seria positivo ou negativo, né? Seria negativo, porque a reta é decrescente. Mas o que eu estou interessado é no ponto de encontro dessa reta com o eixo vertical. Esse ponto de encontro ele tem duas coordenadas. Tem uma coordenada x e uma coordenada y, tá certo? A coordenada x, como ele repara que esse ponto não fez na translação nem para a direita nem para a esquerda, a coordenada x dele é zero. Só que a coordenada y é justamente o b, que é o coeficiente linear, tá certo? Então você tem que gravar isso. Dada uma função afim que é sempre ax mais b, o meu a é o coeficiente angular, que é a variação em y sobre a variação em x de quaisquer dois pontos da reta. Se o meu a é positivo, a reta é crescente. Se o meu a é negativo, a reta é decrescente. E o meu b, que é o coeficiente linear, ele é o ponto de encontro da reta com o eixo dos y. Né? A segunda coordenada é a ordenada do ponto de encontro da reta com o eixo dos y. Show de bola? Bom, com isso aí já dá para a gente fazer essas duas questões. Repara na primeira questão aqui, bonitinha da EPICAR. Ele te dá o gráfico dessa questão e ele fala para mim, ó, a reta do gráfico abaixo indica a quantidade de soro em mililitros de uma pessoa que deve tomar em função do seu peso dada em quilogramas força. Quilogramas força é uma medida de peso aí na física, né? Num tratamento de imunização. A quantidade total de soro a ser tomada será dividida em 10 injeções idênticas. A quantidade total vai ser dividida em 10 injeções. A pergunta da questão é: quantos ml de soro receberá um indivíduo de 65 kg força em cada aplicação? Não nas 10, em cada. Então o que você vai ter que fazer? Repara no eixo vertical e no eixo horizontal. No eixo horizontal tem o peso da pessoa, quilogramas força. No eixo vertical tem a dosagem, né? O mililitros que ela vai tomar total aí de injeção.
Beleza, então a gente está vendo aqui que uma pessoa que tem 20 kg força, ela vai ter que tomar 10 ml. Na verdade, a quantidade total, né, ele diz que a quantidade total a ser tomada será dividida em 10 injeções idênticas. Então vai ser dividida, esses 10 ml, em 10 injeções idênticas para uma pessoa que pesa 20 kg força. Já para uma pessoa que pesa 50, o total de mililitros vai ser 30. Só que a pergunta da questão foi, de novo, quantos ml de soro receberá um indivíduo de 65 kg? 65 não é um pouquinho maior do que 50? Vamos supor que ele esteja aqui. Então a pergunta da questão é, qual é a quantidade total de ml que a pessoa vai ter que ingerir com esse peso de 65 kg? Só que ele me perguntou as 10 pessoas, não, ele perguntou as 10 aplicações, em cada aplicação, né? Ele falou para mim que vai ser dividido em 10 ações. Então, a resposta não vai ser esse valorzinho aqui não, tá? Esse valorzinho é um total de miligramas dessas 10 ações. Só que ele me perguntou quantos miligramas de soro receberá um indivíduo de 65 kg em cada aplicação, você vai ter que dividir por 10. Beleza, só que vamos então tentar achar esse y. E aí você tem diversas formas de fazer isso, tá? Eu acho que a forma mais fácil de você fazer uma questão como essa é você fazer, já que ele te deu o gráfico, é você fazer por semelhança de triângulos. Você achar dois triângulos retângulos. Só que antes eu vou fazer do jeito, digamos, mais tradicional, que é o quê? O meu A, a gente acabou de ver que é a variação em y sobre a variação em x de quaisquer dois pontos da reta. Vamos pegar dois pontos da reta que você conhece as coordenadas. Eu vou pegar esse primeiro ponto de coordenadas 20 e 10, tá? E esse segundo ponto aqui de coordenadas 50 e 30. Sempre a primeira coordenada é o x e a segunda é o y. Bom, quando você fizer o meu A para essa função do primeiro grau, você já sabe que é uma função assim que o gráfico é uma reta. Quando você fizer a variação em y sobre a variação em x, dos dois pontos que eu tenho, vai ser o quê? Vamos lá, primeiro em y, tá? O y é o segundo. Do 10 para o 30, você variou 20. É o final menos o inicial. E do 20 para o 50 em x, do 20 para o 50 você variou 30. Então, o coeficiente angular meu cortando os zerinhos vai dar 2/3. Beleza, então eu acabei de achar o coeficiente angular. Só que nessa reta eu não tenho ponto de encontro dela em relação ao eixo y, ele não me forneceu. O que você vai fazer então? Você vai fazer o seguinte, ó, vamos lá. Já que eu sei que é uma função afim, então é y igual a ax mais b. O a você já acabou de achar, que é 2/3 de x mais o b. Eu vou agora à busca do b. Como é que eu faço isso? Eu pego um outro ponto, qualquer um ponto aqui e substituo. Por exemplo, poderia pegar o ponto 20/10 ou 50/30, tanto faz. Vou pegar esse ponto, tá? 20/10, por exemplo. Mas toma cuidado aqui que o meu x é 20 e o meu y é 10. Sempre o primeiro é o x e o segundo é o y. Bom, vamos fazer essa continha? Vai ficar então 2/3 vezes o meu x, que é 20, mais o meu b, tem que ser igual ao y do ponto, que é 10. Beleza. 2 vezes 20, 40/3, mais b é igual a 10. Então, meu b é 10 menos o 40/3. Show de bola? Só que 10 é 30/3. 30/3 menos 40/3 vai dar menos 10/3. Beleza, então eu já tinha achado o A e achei o meu B. Então agora ficou fácil da gente ver qual é a função que ele quer, né? A função que delimita essa reta é a função afim y igual a 2/3 de x, mais o meu B, que é menos 10/3. Uma vez que você achou a lei de formação da função, você acha qualquer valor aqui que você queira. O que você quer? Você quer a coordenada y quando o meu x é 65. O que você vai fazer? Substituir o x por 65, tá certo? Vamos fazer essa continha aqui? Então, o meu y é 2/3 vezes o meu x, que agora é 65, que eu quero nesse ponto, menos 10/3. Então, meu y vai dar... Vamos lá, quanto é que vai ficar isso aí? 2 vezes 65... vai dar 130. 130 menos 10, 120/3, não é isso? Só que 120/3 é 40. Ah, então quer dizer que uma pessoa que pesa 65 kg, ela vai ter que tomar um total de 10 injeções de 40 ml. Só que a pergunta não foi o total, a pergunta foi em cada aplicação quanto vai tomar. Por isso que tem um 40 aqui, tá vendo? Olha que pegadinha do Cape Car quis colocar pra gente. Mas se é em cada
aplicação, e ela vai tomar 10, não é isso? Cada aplicação é de 40 ml dividido por 10 aplicações. Então vai dar em cada aplicação da injeção 4 ml, e o gabarito dessa questão é a letra D de dado. Show de bola? Ah, mas professor, você falou que dava para fazer por semelhança de triângulo. Sim, porque repara a contarada que eu fiz aqui, ó. Olha que contarada. Bom, para evitar isso, você poderia fazer o seguinte, ó. Buscar aqui, já que ele te deu o gráfico, né? Você buscar triângulos semelhantes. Por exemplo, se você pegar esse triângulo grandão aqui verde, ó. Ele é um triângulo retângulo, não é isso? Beleza. De catetos quanto? Repare, esse cateto horizontal do 20 para o 65 variou quanto? Variou 45, não é isso? E em relação ao cateto vertical, do 10 para o y variou y menos 10. Beleza. Agora, se você buscar um outro triângulo retângulo semelhante, você pode fazer a semelhança de triângulo. Vamos pegar esse triângulo aqui, ó, bonitinho. Do 20 para o 50, aqui variou 30. Beleza. E o cateto vertical desse é do 10 para o 30, variou 20. Então, como é que você poderia, uma vez que você viu essa semelhança de triângulos, resolver essa questão com menos conta possível? Você poderia pegar o cateto vertical de um está para o cateto vertical do outro. Olha lá, ó, y menos 10 está para 20. Assim como o cateto horizontal do grandão, 45, está para o cateto horizontal do pequeno, 30. Você ia achar nessa continha o mesmo valor de y que você achou aqui, que é 40. 40 por 10 vai dar 4 ml. Show de bola? Então, sempre que você tiver o gráfico de uma função afim, querido, você pode fazer por diversas maneiras. Só que eu creio que a maneira mais rápida, tá certo? É você visualizar triângulos, retângulos semelhantes. Show de bola? Segunda e última questão também da EPICAR. Vamos lá para o enunciado. Ele diz, ó, em um jogo de futebol amistoso entre o Brasil e a Argentina, no Mineirão, compareceram 90 mil torcedores. 4 portões foram abertos às 12 horas e até às 14 horas entrou um número constante de pessoas por minuto. Entre 14 horas e 15 horas não entrou ninguém. Às 15 horas abriram mais 4 portões, aumentando o fluxo de pessoas, e às 17 horas os portões foram fechados. O gráfico abaixo indica o número de pessoas dentro do estádio em função do horário de entrada. É exatamente isso que ele me colocou aqui, ó. É o número de pessoas, de torcedores que vão entrando ao longo do horário. 12 horas abriu o portão, foi crescendo até as 14 horas. Atingiu 42 mil pessoas. De 14 às 15 o portão ficou fechado, por isso que ninguém entrou mais, por isso que não variou a quantidade de pessoas. Só que às 15 horas foram abertos outros portões, né? E aí houve um aumento aqui para 90 mil, né? 90 mil aqui às 17 horas e 78 mil é um horário que eu não sei. A pergunta da questão é, com base nisso, pode-se dizer que quando o número de pessoas atingiu 78 mil, o relógio marcava que horário? Olha que legal. Então, a pergunta da questão é justamente o horário para quando o número de pessoas atingiu 78, ou seja, ele quer, na verdade, a coordenada x desse ponto. Show de bola? Bom, essa aqui, se você pegar toda esse gráfico, a gente pode dizer que é uma função afim em cada intervalo, né? Porque, por exemplo, de 12 a 14 é uma função afim, o gráfico é uma reta. De 15 a 17 é uma função afim, o gráfico é uma reta. Só que como ele quer o x que está entre 15 e 17, eu nem vou olhar para as outras partes, tá? Eu só vou olhar para essa partezinha aqui, onde está a minha resposta, que eu estou buscando, beleza? Vamos lá, você já sabe que pode, dado o gráfico, você pode fazer por semelhança, tá certo? Então vamos fazer isso por semelhança de triângulo? Já que é o jeito mais rápido, né? Eu vou pegar esse triângulo retângulo verdinho grandão aqui e o outro triângulo retângulo que está encaixado nele, eu vou colocar aqui de roxo. Show de bola? Beleza, vamos achar o cateto horizontal desse? Ele variou de 15 para x, então é o final menos o inicial, hein? Não é o contrário, é x menos 15 mesmo. O cateto vertical, bom, aqui era 42 mil, foi para 78 mil, de 42 para 78 variou 36, não é isso? Se eu não errei conta, acho que é isso, né? 36 mil, beleza. Agora vamos fazer o cateto horizontal e o cateto vertical do grandão. De 15 para 17 variou 2 horas. E de 42 mil para 90 mil, aí variou
48 mil pessoas. Beleza. Então você já está com a faca e o queijo na mão para fazer a semelhança. Cateto vertical do grandão em relação ao pequeno, 48 mil dividido por 36 mil, igual. Cateto horizontal do grandão sobre o cateto horizontal do pequeno, x menos 15. Beleza? Show de bola. Vamos começar as simplificações devidas aqui. Corte 3 zerinhos. 48 e 36, ambos dão para dividir por quanto, né? Por 12, né? Isso por 12 vai dar 3, por 12 vai dar 4. Show de bola. Só que este 4 que está aqui dá para dividir por 2 com esse 2. Então aqui vai ficar 1 e 2. Show de bola? Beleza, resumo da história vai ficar 2 terços igual a 1 sobre x menos 15. Beleza. Vamos multiplicar cruzado. Fazendo a distributiva, 2x, 2 vezes menos 15 menos 30, igual a 3 vezes 1, 3. Então, meu 2x é igual a 30 mais 3, 33. Então, meu x é metade de 33. Metade de 33 vai me dar... Bom, se fosse 32, daria 16. Então, é 16,5 horas, né? Esse tempo aqui, 16,5 está em horas, o meu x é horas. Então, você vai marcar a opção que tem escrito lá, 16 horas, meia hora é 30 minutos, não é isso? 16 horas e 30 minutos, de fato, foi o horário em que o público do Mineirão atingiu 78 mil espectadores. Show de bola, galera? Tranquilo? Duas questõezinhas aí de função afim. Fica aí o bizu, tá? A questão do coeficiente angular, do coeficiente linear. E se na questão ele te der o gráfico, não tenha dúvida, semelhança de triângulos é mais rápido. Valeu, forte abraço, tamo junto, vamos pra pirar. Valeu!